de uma maneira muito mais ampla, abrangendo todos os países que participaram dessa pesquisa, e para poder identificar quais são os gestos que são realmente mais realizados por todos, ou não, esse gesto específico de um país. E é isso que foi feito, assim, que é uma dica, assim, que eu reforço o meu desejo de ver isso feito aqui no Brasil. E que tal fazer isso, assim, do mesmo jeito que a gente fez na Alemanha, na Itália, na China? Por que não faz em Minas, em São Paulo? O que tem de diferente? Ontem a gente estava saindo, a gente estava conversando mineirês uma meia hora lá, que ninguém mais entendia. Mas o que mais tem de particular? Vamos conhecer melhor o usuário para a gente poder oferecer melhor serviço também para o nosso cliente. E aí agora, vou mostrar um pouquinho dos resultados. São todos os gestos. Do que deu assim, mas para vocês entenderem o que a gente pode tirar. Essa é uma análise muito superficial, muito inicial, que eu acho que vocês não têm muito interesse de entender muito, assim, talvez até tenham os gestos italianos, mas é um modo de ilustrar o que tem de feedback de um projeto como esse. Então, a gente tinha um pouquinho de números. Nós tínhamos 20 participantes com 28 tarefas a serem executadas, que eram todas essas aqui. Então, a gente montou um protocolo de todas as tarefas que poderiam ser mais realizadas. Desde mover um objeto, apagar um objeto, abrir uma pasta, fechar uma pasta, aí girar uma imagem, mandar imprimir, tudo isso. E juntando tudo isso, a gente tinha 560 gestos, bastante coisa para ser analisada, multiplicado pelos países e tudo mais. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o número de dedos que foram utilizados. Não sei se tá dando para vocês verem aí, porque tá aqui, eu não consigo ver nada. Então, a maioria, todas as tarefas foram utilizadas usando pelo menos um dedo. Assim. Não teve nenhuma tarefa que as pessoas não usaram mais de um dedo. Só quando eles foram fazer o zoom out, que foi quando mais da metade das pessoas usaram mais de um dedo. Sejam 2 ou sejam 5, assim. Teve de tudo, na verdade. E 5 tarefas foram realizadas utilizando só um dedo, que foi scroll up, abrir e fechar uma pasta, aceitar quando tinha uma tela que era assim, você pediu para apagar esse arquivo. Confere, assim, aceita essa modificação. Nessa também eles usaram só um dedo. E para pedir uma ajuda, que tinha uma tarefa também que era tentar acessar a página de ajuda desse software. E um pouco daquilo que eu tinha falado, aqui tem a explicação novamente dos tipos de gestos. Nós tivemos, que o que já era de esperar, a grande maioria foi gestos de manipulação direta, que foram 473. A gente teve 40 gestos simbólicos e 47 gestos combinados. Então, assim, a gente foi um pouquinho além do que estava no protocolo inicial do teste, que a gente começou a perceber também a diferença também entre as pessoas, porque eu não falei isso aqui, mas o público-alvo, a gente pegou pessoas que já tinham alguma experiência com touchscreen e outras pessoas que não tinham a menor experiência. Pegamos pessoas de 18 a 60 anos. E depois, uma coisa que a gente não estava no protocolo inicial, que a gente começou a perceber a diferença entre quem é usuário Mac e quem é usuário Windows. Que é uma coisa que talvez mais para frente a gente possa fazer mais detalhadamente essa análise. É uma coisa que saiu da observação durante o teste. Sobre gestos de manipulação direta, como são esses, os que foram mais realizados, que foi de bater o dedo e de deslizar o dedo na tela. E das 28 tarefas, 11 foram realizadas só com manipulação direta. E aqui tem uma coisa muito interessante, que foram gestos bastante coerentes. Por exemplo, se nessa lista de 11 tinha abrir uma pasta, mas fechar a pasta também eles só usavam. Então, assim, quando tinham 2 gestos que eles eram complementares,
o usuário tinha essa coerência de fazer um gesto muito parecido. Se ele deu um clique, deu uma batidinha para abrir uma pasta, ele vai dar outra batidinha para fechar, ele não vai fazer, sei lá, um F ou um X. Isso foi bastante coerente, que a gente percebeu. Sobre os simbólicos, que é aquele que eu falei que tem um potencial, uma força cultural muito grande, eles foram realizados em 13 tarefas, as pessoas utilizaram os gestos simbólicos. E de todas as tarefas, onde foi mais utilizado o gesto simbólico foi para imprimir. Que aí a pessoa colocou a letra P, outra colocou uma seta. Foram 5 participantes que utilizaram. E nas outras 27 tarefas, nas outras 12 tarefas que foram utilizados menos de 5 gestos simbólicos. E aqui, reforço também aquela coisa que eu falei da coisa cultural. Na China, eles desenhavam, porque é um desenho, né, a letra deles, e assim, a gente tem que pensar, a gente vai criar um aparelho que tenha que entender tudo isso, ou a gente vai criar um software ou uma solução que vá conseguir entender todas as diferenças, porque com certeza a letra P em chinês eu não vou entender. Naquela pergunta que tinha lá, se eles são compreensíveis, nesse caso eu sei que não, porque eu com certeza acho que a maioria da gente, quem não estudou chinês, não vai saber como é que manda imprimir em chinês. E os gestos combinados foram realizados em 10 tarefas, e a tarefa onde foi mais realizada foi quando a gente estava fazendo um pouco de edição de texto, que era para cortar. Então, que era sempre utilizado, ele selecionava o gesto, a parte que queria copiar, e ou fazia o X, ou ele batia em algum ponto da tela para esperar alguma resposta da interface. Nas tarefas mais difíceis, com sentidos que tiveram menos concordância entre os gestos, foi a de refazer uma ação, porque eles foram realizados 15 gestos diferentes pelos 20 participantes. Assim, foi muito difícil, cada um fazia uma coisa completamente diferente. Então, tinha gente que colocou o R de redo, mas tinha gente que tentava rebobinar a interface para poder recomeçar, né, o que ele estava fazendo. E onde teve o mais fácil foi para girar, que na verdade eu escrevi que tiveram 3 gestos diferentes, mas na verdade foi um só, porque era sempre tentava girar. A diferença foi que ele girou com um dedo na lateral, o outro ele girou no eixo, os 2, e o terceiro gesto era igual a esse, mas usando 2 dedos. Então foi bastante coerente, assim, todo mundo fez quase a mesma coisa. Mas a tarefa onde era mais fácil imaginar o que era para fazer foi de eu aceitar uma modificação, aquela que eu falei. A diferença entre essa e essa aqui foi que nessa aqui o gesto que foi feito mais vezes foi feito 13 vezes e nesse aqui foi 14. Então foi bem empatado entre os dois. E a gente estava falando de tap, foi o gesto utilizado em 27 das 28 tarefas. Que, assim, o gesto que ninguém foi para girar a imagem. Tirando isso, todas as outras tarefas foram utilizadas. E tem uma coisa interessante, que tem a comparação entre o clique e o duplo clique. Que o clique único foi utilizado 133 vezes e o outro foi utilizado só 65 vezes o duplo. O único momento que o único gesto, tarefa com o duplo foi muito mais utilizado que o simples foi para abrir um arquivo, uma pasta, que eles utilizavam 2 vezes mais do que uma. Parece uma coisa boba, mas assim, se você está montando um software ou alguma coisa que você vai oferecer e você pensa, mas não importa se é um clique ou 2 cliques, mas se você pensar que você